Caríssimos irmãs, como estão todos? Esperamos encontrar todos bem, com disposição, com saúde, para as atividades que temos sempre do dia a dia, para os aprendizados, né? Sempre sob a égide do Mestre Jesus, que nos abençoa e nos mostra os caminhos que devemos seguir para a nossa evolução espiritual através dos bons espíritos. Hoje nós vamos conversar sobre um capítulo de um livro que eu acho sensacional, que se chama A Voz do Monte. Né? Esse livro é do escritor espírita Richard Simonetti. Esse livro, o Richard Simonetti é um escritor espírita que deixou várias obras, todas com uma linguagem simples, fácil de se entender, sobre diversos temas, tudo baseado dentro do contexto da doutrina espírita. Né? Ele nos deixou faz coisa mais ou menos de uns 5 anos, né? Já retornou ao mundo espiritual, mas as suas obras continuam e é sensacional, vale a pena ler os livros dele. Você pode procurar na internet pelo nome dele, né? E você vai encontrar muitas obras que são muito bacanas, muito boas e que vão esclarecer você bastante. E nós vamos pegar o primeiro capítulo desse livro, que se chama A Condição Fundamental. E ele vai citar, né, o apóstolo Mateus no seu capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. É a primeira frase do Sermão da Montanha do Mestre Jesus. Né? E vamos dar uma dissecada nos parágrafos aqui para que a gente possa entender a mensagem que é deixada pelo Richard. Muita gente confunde humildade com pobreza. Daí a considerar-se bem-aventurado o pobre. Dele, segundo Jesus, seria o reino dos céus. Essa ideia levou muitos cristãos no passado à renúncia dos bens materiais, chegando ao extremo de cultivar a indigência no pressuposto de que, quanto mais miseráveis na terra, mais ricos aportariam no além. Um mínimo bom senso, todavia, é suficiente para perceber que o fato de o indivíduo de ter bens materiais, em absoluto significa que as portas do céu estejam abertas. Da mesma forma, porque não se pode afirmar que permaneçam cerradas aos detentores da riqueza. Há pobres maus e ricos bons e vice-versa. O dinheiro é neutro, tanto pode ser utilizado para o bem como para o mal. Com ele compramos o leite que alimenta a criança e o tóxico que compromete o jovem. Então vamos dar uma paradinha, vamos dar uma analisada nesses parágrafos aqui que lemos. Realmente, assim, a pessoa tem que entender que humildade não significa o fato de você não ter bens materiais, de você ser mais rico, você ser uma pessoa mais simples, né, em condições monetárias. Ao contrário, a humildade é algo que vem do coração. A humildade é você entender as outras pessoas como elas são. A humildade é não se pressupor acima das outras pessoas, mas também não se pressupor abaixo delas. Humildade é entender de que tudo que você faz, né, na sua vida é para o seu aprendizado, na sua evolução espiritual. Humildade é entender que cada um dentro da vida tem a sua evolução. É isso que a mensagem do Cristo quer nos dizer e que o escritor aqui está tentando nos resumir, né? Que há pessoas com condições financeiras muito boas, que ajudam muito as pessoas, não aparecem, né, mas ajudam bastante as pessoas. É só o fato de nós entendermos que, inclusive isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, só o fato de nós entendermos que se você tem uma condição financeira, se você é dono de uma empresa, você está dando emprego para os seus funcionários, você trata bem seus funcionários, você procura fazer o melhor para os seus funcionários, isso significa que você é uma pessoa extremamente humilde que está dando oportunidades para esses funcionários crescerem. Né? Como também eu já vi particularmente pessoas assim com baixo poder aquisitivo, né? Eu não gosto muito dessas palavras assim pobres e ricos, né? Mas com baixo poder aquisitivo que eram extremamente prepotentes, né? De não aceitar ajuda, de não aceitar alguma coisa. E, então nós vemos que a humildade não depende exatamente de quanto você tem, mas de como você é. Eu particularmente conheço, né, o dono de uma das grandes empresas aqui do Paraná, né, de grandes concessionárias aqui do Paraná, que uma vez eu encontrei com ele no supermercado, eu nem sabia quem que ele era, na fila do caixa, e ele começou a conversar comigo, e bater um papo, e não sei o que e tal, e quando nós fomos embora, meu irmão
que também estava no supermercado, mas ele me viu, depois ele me encontrou e falou assim, ah, você tá batendo papo com o dono da empresa tal, lá. Eu falei, não, mas eu não conheço ele. Como é que eu vou saber que ele é uma empresa tal? Então uma pessoa que estava lá, conversou com todo mundo, né, de uma maneira simples, assim, conversou comigo de uma maneira simples, eu acho isso muito bacana. Então a gente tem que entender, humildade vem do coração, né, independente dos bens materiais que você tenha, né. E na continuação ele vai dizer aqui também, ó, o caminho dessa realização sublime em nós é o reconhecimento de nossa pequenez diante do universo e a consciência plena de que tudo pertence a Deus, ao Ser Supremo, que somos chamados a servir, acatando-lhe a vontade nas circunstâncias da vida e respeitando-lhe a obra da criação, seja na pessoa do seu semelhante, no animal, na árvore, na flor, no fruto, no inseto, na paisagem que nos cerca. Então, olha que bacana essa parte do parágrafo, que ele diz assim, que o caminho da realização de sermos humildes é nós respeitarmos tudo. Tudo e todos, né? Desde o ser humano até as obras da natureza, até o que Deus colocou na nossa vida. Tudo isso é uma forma de sermos humildes, de entendermos também que não sabemos tudo, mas que podemos aprender e também sabermos que não podemos suplantar as outras pessoas, né, só porque também temos um grande conhecimento, né? Isso é um trabalho do ego, né? O ego que se superpõe às outras coisas, se superpõe à humildade. Quando nós vemos a história de Jesus, que ele começa a fazer a sua pregação sobre o novo reino, sobre as novas diretrizes de Deus para com o povo judeu, nós vemos que os judeus ali, principalmente aqueles que participavam do Sinédrio e tudo, eles não queriam mudar, porque eles sabiam de tudo, né? Como é que eles vão mudar uma coisa que eles queriam saber? E eles já tinham estipulado várias regras. Será que isso também não está acontecendo no nosso mundo atualmente? Eu não quero mudar isso porque eu sei isso, eu não quero fazer tal coisa porque vai ficar acima daquilo que eu sei, então eu vou procurar manter tudo no mesmo nível para que eu continue acima das outras pessoas. Isso não é ser humilde. O fato de eu respeitar, né, a natureza, o fato de eu respeitar os animais, respeitar a fauna, a flora, tudo faz parte da nossa humildade, como ele vai dizendo aqui. Por isso que somente assim estaremos em condições de ingressar no reino. Onde encontraremos? Na terra transformada no paraíso, quando o mal houver definitivamente derrotado? Ou se localizará distante da constelação? Será um plano de matéria densa ou nas etéreas regiões espirituais? Nada disso, disse Jesus. O reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus está dentro de nós, quer dizer, a humildade está dentro de nós. Nós somos humildes, quando nós somos crianças, né, nós somos pessoas humildes. Né? Até uma determinada idade ali, a gente gosta de brincar, a gente gosta de dividir os brinquedos, a gente gosta de fazer um monte de coisa. Então, nós somos humildes. Então, a humildade é aquele princípio básico da vivência que nós temos que ter. É aquele princípio básico que nós possamos enxergar as coisas melhores no mundo e nas outras pessoas. Né? Possamos enxergar as mudanças que são necessárias para que o mundo seja cada vez melhor. Né? Compete-nos, pois, localizá-lo em nosso universo interior. Essa gloriosa edificação que poderíamos definir como estado de harmonia perfeita, na inefável tranquilidade da sintonia plena com as fontes de vida. E por que humildade é indispensável? A resposta é simples. Para ingressar nesse estado de graça é preciso ser livre, e por estranho se figure, somente o homem humilde desfruta da liberdade plena. Olha que interessante, somente o homem humilde desfruta da liberdade plena. Né? Essa é a realidade. Né? Porque todos temos aspirações em torno de determinadas realizações e empregamos esforços no sentido de concretizar nossos desejos, como a estabilidade financeira, sucesso na profissão, progresso material, conforto, casa, automóvel, família e outros. São temas que constituem nossas motivações mais frequentes. Não raro, entretanto, a gente se empolga demais. E tudo isso que deveria ser parte da nossa vida se transforma na finalidade dela. Então nos escravizamos. Então, quando nós perdemos a humildade, quando as coisas materiais por si só se transformam na nossa finalidade de vida, né? Enquanto que
eles deveriam ser os nossos acessórios da vida. Os jovens colocam muitos acessórios em automóvel. No fim, os acessórios é que se transformam no automóvel e não a finalidade do automóvel. É isso que nós temos que ver na nossa vida. Tá? Tudo isso que nós fazemos, o nosso emprego, o nosso trabalho, perdão, todas essas consequências das compras dos bens materiais, casa, automóvel, estudo para os filhos, fazem parte da nossa vida, mas não são a nossa vida. Elas são acessórios para a nossa vida para que a gente possa evoluir. E a humildade é mantermos tudo isso que nós temos guardados dentro do nosso coração, trabalhando para nós e para as outras pessoas. É isso que Jesus veio aqui pregar, né? Porque no final das contas, ao você retornar ao mundo espiritual, tudo isso vai ficar, inclusive o seu corpo físico, né? Só vai voltar tudo aquilo de bom e humilde que você fez durante essa passagem neste planeta. Esperamos que essa mensagem aqui do livro do Richard Simonetti tenha servido para você, para que você possa ter novas reflexões para as mudanças que são necessárias na sua caminhada por esse planeta. Deixemos você com muita paz, com muita prosperidade e até uma próxima oportunidade, se o Mestre Jesus assim nos der a oportunidade e nos der o seu aval para que a gente possa conversar mais um pouquinho.